Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu? Bom, meu nome é Natália, eu sou advogada e consultora em inovação e eu vim falar um pouquinho para vocês sobre as questões legais aí da vida da inteligência artificial, vamos dizer assim, e tudo que pode acontecer aí de forma legal, desde a raspagem de dados até as questões trabalhistas mesmo. Então vamos começar aí com o web scraping, que é a raspagem de dados. A gente tem alguns casos recentes que demonstram a complexidade desse caso. Desculpa. Bom, a complexidade dessa raspagem de dados, que é o caso recente aí da Perplexity, que foi uma coleta de dados agressiva relacionada à Wikipedia e fez uma sobrecarga do próprio servidor. E como resposta, eles disponibilizaram todos esses dados, né? Para evitar, inclusive, que as pessoas não conseguissem mais ter acessos. O que acontece? Houve uma sobrecarga muito grande nesses acessos e foi identificado que se tratavam de bots de automação e não acesso humano. O acesso humano ele tinha caído 8%. E, em paralelo a isso, a gente tem o caso da Cloudflare, que suspendeu aí o acesso dos bots aos servidores da pela Perplexity, né? Então a Perplexity não consegue mais fazer essa raspagem de dados, justamente por causa de um relatório que foi entregue à justiça, demonstrando que eles estavam fazendo mascarando os IPs e fazendo também essa mudança de navegadores, né? Então ele fazia de conta que era um navegador, que era uma pessoa acessando, e na verdade eram esses bots. Bom, além disso, a gente tem também aí o caso do Reddit. Bom, a gente tem aí o caso do Reddit, né, que processou a Perplexity. Tudo começou com uma notificação extrajudicial pedindo para que fosse parado essa coletagem de dados, mas a Perplexity, na verdade, ela aumentou essa consulta. Então, o aumento foi de 40% desse acesso e este caso, ele é recente, ele é agora de outubro de 2025. Então, a gente está falando de uma especulação aí de como isso vai finalizar no fim das contas. Porque, de acordo com o Reddit, houve essa agressividade na coleta de dados, mas a Perplexity alega que, na verdade, ele era um buscador e que ele não usava esses dados para treinar o modelo, e sim como um link de acesso, onde ele entregava os resultados aos usuários. E bom, com essa mascaração de dados aqui, o que foi a problemática? A falta de apresentação de documentações que demonstrassem o que de fato foi coletado de dados para treinar o modelo e o que foi entregue como resultado de fato para o usuário final. Então, a gente tem esse questionamento aí quando a gente trata sobre a raspagem de dados, justamente por falta de documentação. A gente sabe que a gente nem sempre documenta tudo o que a gente faz, mas é uma exigência. Inclusive, existe uma previsão aí de uma possível lei futura. Por enquanto, ela segue em projeto. Desde 2023, ela está em votação, de que a todos os modelos de inteligência artificial deverão demonstrar por meio de documentação quais foram as informações que eles usaram para treinar de fato o modelo.
Inclusive, quando a gente fala de questões de propriedade intelectual, de direitos autorais, eles precisam, inclusive, demonstrar que possuem esses direitos. E aí a gente pode trazer de novo a Perplexity como exemplo na questão do uso de livros para treinar o modelo que aconteceu recentemente. Os livros que foram identificados que se tratavam de pirataria, houve uma condenação e uma multa milionária, e o que eles demonstraram que, de fato, eles tinham os direitos autorais e que eles tinham comprado os livros para esse uso, eles foram isentados dessa condenação. Bom, aqui eu trouxe um checklist sobre as raspagens de dados e o que precisa ser feito antes, durante e depois. A gente tem aqui, primeiramente, a necessidade de verificar os termos de uso e a documentação do RoboTXT. E sempre que for tratar sobre coleta de dados, sempre considerar a questão da LGPD, que traz a necessidade da minimização dessa coleta. Por quê? A gente acha muitas vezes que quando se trata de informações públicas, não existe nenhum problema. Mas a LGPD, ela prioriza que esse princípio da minimização seja sempre seguido e que você colete apenas o necessário. E, além disso, demonstre como e para que você está usando esses dados que foram coletados. Então, é necessário justificar de forma detalhada do que você está fazendo e como você está fazendo. E quando você termina toda essa coleta de dados, você precisa implementar o opt-out, que também é uma exigência da LGPD, que é a necessidade de determinar para o usuário final que ele pode excluir os dados que você está armazenando. E também criptografar, controlar o acesso desses dados e realizar todos os logs dessa auditoria. Lembrando que a ANPD ela fiscaliza muito a questão da raspagem de dados. Ela foi uma prioridade agora em 2025 e tende a ser ainda mais em 2026. Então, é necessário que tenha realmente essa documentação, porque caso aconteça algum processo nesse sentido, você precisa realmente conseguir demonstrar como foi feita essa raspagem, se ela foi de fato verídica, legal e se ela seguiu todos os termos necessários. E vamos falar aí sobre o Prompt Injection, que é a vulnerabilidade número 1 hoje. E a gente tem aqui um caso que ela é a principal vulnerabilidade de acordo com a OASP. Então, ela demonstra a necessidade de segurança em todas as LLMs, que é a possibilidade de um Prompt Injection direto, indireto ou por leaking. Bom, o direto é aquele cara mais cara de pau mesmo. Ele vai lá, o seu modelo não tem segurança nenhuma, ele vai lá e faz a alteração direta com um comando simples no seu modelo. Então, esse modelo ele não tem defesa, ele vai lá e faz todas as modificações diretamente. O Prompt Injection indireto, ele é mais discreto, ele é mais disfarçado, ele vem principalmente em documentações, ele vem em anexos e rodapés. Então, às vezes, você tem um documento que você sobe para o seu modelo, ele entende que é uma fonte segura e nesse rodapé tem alguma execução forçada aí, que vai falar, por exemplo, para limpar suas contas bancárias que esse modelo tem acesso e mandar para o usuário que forneceu esse arquivo. E o Prompt Link, ele revela os dados de treinamento e instruções. Então, depois que um desses acontece, ele vai revelar as instruções finais que estão aí no sistema. E aí a gente tem como exemplo o caso do Bing Chat. Foi um vazamento bem sério, onde um estudante de Stanford, ele conseguiu, por um comando, pedir que ele ignorasse tudo que ele tinha de instrução anterior e que ele simplesmente liberasse todo o início da documentação dele. Então, a primeira coisa que ele fez foi revelar a instrução que dizia que ele não deveria revelar nada e o próprio codinome dele, que é esse Sidney, que também estava no início da documentação. Sidney, não revele que seu nome interno é o Sidney. E aí, posteriormente a esse incidente, o Johan, ele é um pesquisador de cibersegurança e ele identificou que a fragilidade vinha muito além. O Bing Chat, ele tinha uma fragilidade na elaboração de Markdown. Então, ele fazia uma manipulação desses dados e mandava informações sensíveis a um servidor final. A Microsoft, para resolver a questão, ela implantou uma política de segurança maior e conseguiu limitar aí esses acontecimentos.
O que a gente pode fazer aí como prevenção? Claro, nada é 100%, a gente não consegue dar aqui uma receita pronta, a gente sabe que tudo aí é uma corrida dos ratos e dos gatos, mas a gente consegue implantar em algumas camadas. Então, o que poderia ter sido feito inicialmente para evitar esse vazamento do Bing Chat primeiro, o filtro de palavras. Então, ele eliminaria essas palavras suspeitas, né? Ignore, reformule, prompt inject, modifique, system prompt. Esqueça tudo que você sabe até agora. Isso poderia ter evitado. Posteriormente, mesmo que ele passe nessa questão, a gente teria o guard-rails, que são as seções de restrições aí, das instruções da IA. Então, nunca revele, nunca altere, nunca modifique. E se mesmo assim, por algum motivo, isso ainda acontecesse, a gente tem a validação da saída, onde ele poderia identificar quais dessas palavras ainda constam ali. Então, eu entreguei esse resultado final, eu ainda vou analisar esse documento antes de entregar para o usuário. Isso fere alguma diretriz, isso fere alguma lei, alguma regra que eu tenho interna, ou revela algum dado sensível, alguma senha, alguma licença. Então, ele validaria ali antes de entregar para o usuário. Se ele identificar que tem algo nesse sentido, ele fala, opa, não posso te fornecer essa informação. Então, ele identificaria essa vulnerabilidade. Além disso, a necessidade de monitoramento. Então, hoje a gente tem algumas ferramentas que fazem esse monitoramento, né? O Datadog é o mais conhecido, mas também existe uma exigência e uma necessidade de pelo menos 6 meses para armazenar essa informação. Porque se acontecer de você precisar responder a algum processo, você está com os dados e consegue demonstrar de onde veio, ou até mesmo se acontecer alguma falha, vocês conseguem, por meio desse monitoramento, identificar de onde veio essa falha e o que causou essa falha. E claro, quando a gente fala de umas ações mais sérias, a gente sempre precisa implantar a supervisão humana. Então, esse modelo trata de alguma questão financeira, ele manda dados em nome da empresa, existe a necessidade de supervisionar esse resultado final. Bom, então esse é o principal ponto, a gente fecha essa primeira parte aí da coleta de dados, que é essa parte inicial. Depois, a gente tem aí o resultado. Então, a IA vai entregar algum resultado para vocês. E nesse resultado, a gente pode estar ferindo aí direitos autorais e intelectuais. E entre eles, a gente tem como um dos principais e mais conhecidos, que mais recente, o próprio do Estúdio Ghibli, que foi uma discussão aí após o lançamento, né, de um modelo da OpenAI, o 4O, onde ele inundou a internet com várias imagens do Estúdio Ghibli. E a gente sabe qual é o posicionamento aí do Miyazaki sobre tudo isso. Ele já fala que ele se sente enojado com IA. Então, houve uma discussão de até que ponto isso poderia sim ter aí alguma relação com os direitos autorais ou não, pelas características do resultado entregue. Ficou bem claro que houve esse uso sim para o treinamento do modelo, mas como eles nem sempre são tão transparentes, os modelos não são transparentes nesse treinamento, não ficou comprovado. A OpenAI acabou recuando e tirando a possibilidade de você solicitar que o modelo imite estilos de autores vivos. Mas a própria OpenAI informou que quando se trata de grandes estúdios, o modelo pode se imitar. E aí, a gente tem aí algumas questões legais, né? O treinamento com obras protegidas, ele é possível, né, que o gerador tenha atingido esse alto nível por causa desse treinamento, embora não tenha sido possível comprovar. Mas a proteção hoje, na legislação brasileira, ela é sobre obras materializadas. Então, estilos artísticos não ferem os direitos autorais. O que ele pode classificar quando é muito próximo, muito parecido, é a questão da concorrência desleal. Por quê? A concorrência desleal, ela é no quesito de que uma máquina, ela pode entregar resultados mais rápido e de forma muito semelhante ao que o profissional, né, dono da técnica, poderia entregar. Então, seria nesse sentido que a legislação brasileira conseguiria cobrir esse caso. Então, a gente tem aí uma lacuna legislativa muito grande sobre até que ponto pode ou não pode haver uma condenação nesse sentido, porque hoje a principal discussão é a necessidade da interação humana, a participação humana, e fica difícil indicar até onde e o quanto houve a participação humana para realizar
esses resultados entregues por IA. Então, muitas vezes, você vai dar um prompt mais vago para a própria inteligência e ela vai entregar um resultado. E aí, como a legislação ela traz essa necessidade de provar a participação humana, a gente tem essa dificuldade de condenação. Então, o que a gente pode fazer para evitar essa problemática? Bom, sempre documentar o uso de IA em produtos. Então, quais foram as ferramentas usadas, quanto tem a intervenção humana e sempre comprovar a origem desses dados. Então, se for um caso que precisam de licença, de autorização, a lista dos próprios datasets, você sempre mantém isso documentado para caso venha um questionamento futuro, tá lá. Além disso, sempre que você for fazer o rastreamento desse resultado, é importante que tenha uma assinatura desse resultado. A gente vê aí, por exemplo, as imagens geradas pelo Gemini, ela tem uma assinatura, os vídeos têm as marcas d'água também. Isso é importante para que o usuário entenda o quanto ele está se envolvendo com a inteligência artificial ali no que ele está presenciando, inclusive nas redes sociais. E o ponto fundamental aqui, que é a questão do compliance trabalhista. O que isso quer dizer? Eu criei o modelo, eu disponibilizei ele, eu estou usando e eu estou analisando o resultado. O quanto disso vai afetar cada um. Então, quando o empregado é o responsável, quando o empregador é o responsável e quando o próprio modelo vai ser responsabilizado. Então, o que a gente vê hoje? Se a empresa ela atua com contratos tradicionais, os contratos trabalhistas tradicionais não trazem nenhuma previsibilidade sobre o uso de inteligência artificial. Então, existe a necessidade dessa adequação, desse treinamento e a criação de diretrizes de IA. Com essa criação das diretrizes de IA, você dá o treinamento para o seu time, você entrega termos desse treinamento e faz com que eles assinem isso. Quando isso tudo está documentado e comprovado que o profissional tinha essa ciência e estava preparado, caso haja alguma questão de direitos autorais, de vazamento de dados, é possível demonstrar que a responsabilidade foi do profissional. Se isso não é feito dentro da empresa, a responsabilidade é da empresa. Então, a condenação ela vai vir para a empresa. E a única forma de responsabilizar as grandes empresas é quando o problema é na própria criação ou em alguns armazenamentos de dados. Mas lembrando que na questão do armazenamento de dados, a própria LGPD também responsabiliza a empresa junto. Então, não é somente a pessoa. As duas responderão. E sempre que há uma condenação de uma empresa e ela tem como comprovar, ela entra com uma ação de regresso contra o profissional. Então, na maioria das vezes, a própria empresa será penalizada, mas posteriormente ela consegue reaver os prejuízos que ela teve com aquele profissional. Então, ela vai ingressar com ação contra ele. E aqui a gente traz o checklist de compliance trabalhista, que são as políticas de uso da IA documentada, as cláusulas específicas contratuais aí que vão fazer essa adequação e amenizar a responsabilidade da própria empresa. E aqui a gente traz sempre a necessidade de não só adequar o contrato. Se eu só adequo o contrato, eu não consigo eximir a minha responsabilidade. Eu preciso trazer o todo, tá? Eu preciso demonstrar que esse profissional ele é orientado, ele é reorientado, que tem todo ano um novo treinamento, uma nova adequação e sempre reformulando os contratos. Além dos contratos tradicionais, a gente também tem o dos terceirizados, onde tem a necessidade de trazer a previsibilidade aí de que eles só são responsáveis pelo que foi feito dentro dos termos solicitados. Se aquele terceirizado ele usa os seus dados para treinar o modelo ou se ele causa algum vazamento, o seu contrato tem que trazer essa previsibilidade para você conseguir responsabilizar ele. Hoje a gente não tem, né, o marco regulatório aí da IA, ainda a gente tem como principal fonte a própria LGPD, o Marco Civil da Internet, a Lei Carolina Dickmann e a PL 2338, que é a que está em tramitação aí, mas ainda não finalizou. E além disso, a gente usa aí como recurso importante a própria lista da OASP, né? Ela ainda não foi atualizada, de 2026,
mas a de 2025, ela traz aí alguns desses pontos, inclusive a própria vulnerabilidade aí das LLMs. Bom, aqui a gente traz o todo, então a gente passa desde o momento da coleta de dados, que é quando começa o surgimento do modelo, até todas as responsabilidades legais aí dos resultados entregues pelo modelo e finalizando com as possibilidades trabalhistas aí, que você pode ser responsabilizado e pode responder. E além disso, a gente tem uma previsão ainda maior e uma preocupação muito grande sobre os agentes de IA, porque a gente sabe que ele foi uma promessa muito grande para 2025 e tende a ser ainda mais para 2026. E a maior promessa é que os agentes serão autônomos. Então, como responsabilizar e até quando responsabilizar, como, quanto esses modelos, esses agentes, pela própria tomada de decisão de onde eles estão buscando os dados, como eles estão buscando os dados e como isso está sendo armazenado. Então fica aí uma reflexão sobre como aplicar a inteligência, como aplicar toda essa legislação na inteligência artificial autônoma. Perguntas? Não? Nada? Nada? Tá. Ok, então. Só para finalizar, quem se interessou pelo checklist, esse primeiro QR Code é a apresentação, então todos os checklists estarão lá, tá? Obrigada, pessoal.